Saudações, tribo de luz, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Quem vos fala é Carol Bandeira, direto do estúdio T-Filmes, aqui em São Caetano do Sul. E hoje nós estamos aqui para mais uma vez discutir cultura de paz e espiritualidade, trazendo personalidades, pessoas que multiplicam bem sobre a Terra e que trazem transformação nas nossas vidas. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma convidada que teve a vida dela transformada pelo yoga. E é isso que ela vai contar pra gente hoje. Seja bem-vinda, Karine Tedros. Obrigada, Carol. Tudo bem, Karine? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Karine, ela é a fundadora do Núcleo Tandava, aqui em São Caetano do Sul, né? Isso. E ela tem um trabalho incrível, 21 anos de yoga e dá aulas nesse núcleo, né? Que é um núcleo que também tem outras práticas, como masoterapia, psicologia, né? Atendimentos terapêuticos diversos, integrativos. Conta pra gente um pouquinho, Karine. O que aconteceu com a sua vida? Quem era a Karine e por que você chegou no yoga? Primeiro, obrigada por estar aqui. Muito feliz de contar essa história, de poder compartilhar um pouquinho mais. Meu caminho com o yoga é todo torto, na verdade. Eu cheguei pelo yoga com muita dor. Eu tive aquele estirão dos 14 para os 15 anos. E daí por diante já tinha muitas dores nos joelhos, coluna e tal, e fui seguindo assim, fazendo só hidroginástica para poder segurar, não podia andar de bicicleta, não podia correr, não podia fazer nada. Até que, com 23 anos, uma amiga me apresentou para o yoga. Ela falou, não aguento mais ver você fazendo hidroginástica com as senhoras e você continua com dor, não fazendo nada, vamos fazer uma coisa diferente. E aí ela me pegou na mão, me levou para a aula de yoga, e aí foi uma experiência desastrosa. Mas você tinha 23 anos, imagina. Tinha 23 anos, nunca tinha praticado nada. Com dores, com muita dor, com zero calma. Uma pessoa ansiosa, com insônia, com dores e tal. E aí eu entrei lá na aula e foi uma coisa bem difícil. Sentei, não conseguia alongar, não conseguia acompanhar as pessoas, não fazia nada. Mas eu dormi na aula, na hora do relaxamento. Então, eu fiquei lá, sei lá quanto tempo eu relaxei e ali me convenceu de alguma forma que aquilo podia ser algo bom. E, na verdade, quem me convenceu foi minha amiga. Ela falou assim, você não tem escolha, eu vou passar na sua casa toda semana, te pego e você vai comigo. E assim eu comecei a praticar yoga, né? Eu ia 2 vezes na semana e eu adorava a hora do relaxamento. O restante era uma tortura para mim, num primeiro momento. Mas aquilo começou a me fazer bem. Eu comecei a sentir menos dores no corpo, comecei a aquietar minha cabeça, né? Minha ansiedade começou a diminuir. E eu voltei a dormir, coisa que eu não fazia desde os 14 anos, né? Uhum. Tinha muita insônia. Mas peraí, deixa eu só entender. Por que você tinha essas dores? O que você tinha exatamente? Porque eu cresci rápido. Você cresceu rápido muito demais? Rápido, muito rápido. Eu passei, sei lá, de 1,60 m para 1,70 m em pouco tempo. Né? Dos 14 para os 15 anos, eu tive aquele estirão. Entendi. E aí, as minhas articulações, elas não tinham aquela proteção que precisa, né, nas articulações. Então, não tinha nem nos ombros, eu não tinha nos joelhos. Aí eu depois descobri, né? E aí depois foi um processo da gravidez, que eu nasci premiada com meia vértebra a mais na coluna. Nossa. E isso me causava uma inflamação gigantesca na lombar. Então, só foi piorando. Com o tempo, foi piorando a minha situação. Porque eu não fazia nada, né? Eu era uma pessoa, assim, sedentária. No máximo que eu fazia, apesar de fazer hidroginástica desde os 15 anos, mas eu não fazia nada mais para poder alongar, que o meu problema era a falta de alongamento. Uhum. E outras coisinhas mais que depois eu fui descobrindo, né? Sim. Então, no primeiro momento, era a falta de alongamento. Eu só fazia hidroginástica, que é excelente, mas para mim precisava de algo mais. Que aí, com 23 anos, eu entrei no yoga, com 25 eu engravidei. Uhum. E na gravidez que o bicho pegou mesmo. Que aí a minha lombar veio com muita dor. Eu passei boa parte da gravidez com muita dor, sem andar muitas vezes, era bem difícil. Uhum. Minha filha nasceu enorme, ela era enorme. Uhum. E aí meu corpo não suportava, né, todo o processo da gravidez e o peso da minha menina. Eu sei que quando ela completou 2 anos e meio, eu travei de vez, assim, foi horrível. De não conseguir andar mesmo, eu fiquei numa cadeira de rodas, porque foi muito horrível. Karine. Foi aí que eu descobri essa meia vértebra a mais. Então, pinçava minha lombar. Entendi. E não tem cirurgia para isso, não tem como tirar meia vértebra, né? Caramba. E aí, foi incrível, que o médico já tinha tentado todos os remédios para mim. Tudo que ele podia fazer,
Ele pensou até na cirurgia neurológica, de cortar lá alguma coisinha para parar a dor, né? E aí, num bate-papo nosso, como aqui, ele perguntou o que eu fazia da vida, além de trabalhar e cuidar da minha filha. Eu falei, eu faço yoga uma vez por semana. Ele olhou para mim, rasgou todos os papéis. Ele falou assim, o seu remédio é o yoga. Nossa! Ele falou, você precisa fazer 5 vezes na semana yoga. O próprio médico que falou isso. Ele falou, não tem outro. Não existe outro. Para você é o yoga. Você já está no caminho, mas uma vez por semana não é nada para você. Você precisa fazer no mínimo 5 vezes na semana. Aí eu voltei para casa, olhei para minha filha. Aí eu trabalhava em uma empresa, né? Trabalhava no corporativo até então, fiz contas. Falei, gente, isso não cabe no meu orçamento, 5 vezes na semana. Porque naquela época o yoga era caríssimo, não tinham tantas opções aqui no ABC, era tudo mais em São Paulo. E aí, naquele ano, né, como o universo é incrível, maravilhoso, na escola que eu praticava yoga, eles abriram uma turma de formação de professores. E aí eu olhei aquilo, eu falei, que interessante, né? Porque eu vou aprender, vou saber fazer em casa e pronto, já vou unir o útil ao agradável. Eu fiz contas, eu consegui dividir e tal, e eu me matriculei. E desde então, nunca mais eu parei mesmo de dar aula. Além de praticar yoga, de dar aula. Então, hoje eu pratico yoga 7 vezes na semana. Que legal. Os exercícios físicos mesmo. Só que eu vivo yoga hoje. Sim. E realmente foi o meu remédio, porque não tem mais nada na lombar, né? Não sinto mais dores. As outras que eu tenho, né? Ainda meu joelhinho continua dando trabalho, mas há pouco tempo eu me descobri que foi uma questão mesmo de o joelhinho nasceu especial também, mas... Se eu não tivesse seguido por esse caminho, eu até hoje talvez estaria sofrendo. Eu tinha um corpo de 80 anos. O médico fez uma avaliação na época, ele falou assim, o seu corpo hoje, com 25, 26 anos, 27, na verdade, era de uma pessoa de 80 anos. Ele falou, você não vai chegar nos 80 desse jeito, né? Então, você precisa fazer alguma coisa por você e para você. E aí que foi a grande sacada do negócio, quando ele trouxe esse insight para mim. Por quê? E é o que eu ensino para os meus alunos. Nós somos criados a fazer muito para os outros, pouco para a gente. Sim. Então, eu tinha 0 autoconhecimento, 0. Então, se eu tinha dor, eu tomava um remédio. Né? Tomava algum analgésico, queria um remédio, queria fácil, queria tirar aquela dor. Sim. Só que aí passava o efeito, voltava a dor e voltava para o remédio. Então... E eu chegava no médico e pedia mais remédio, né? Sim. E ele falou assim, não tem como mais te dar um remédio. Você precisa fazer alguma coisa por você. Já tomou todos, né? Já, né? Já não tinha o que fazer. Não tinha nem cirurgia, imagina. Já queria cirurgia, queria alguma coisa para arrancar aquilo. Sim. Então, a partir dessa dor física, a partir do meu corpo dando vários sinais, eu comecei a entender por que eu tinha insônia. Por que eu era tão nervosa? Por que eu era tão ansiosa? Por que eu tinha tantos problemas de relacionamento? Isso é pra vida, né? Isso ainda tudo isso foi o yoga que foi trazendo para você. Foi o yoga que foi trazendo para mim. Esse autoconhecimento, esse caminho, né? É muito legal porque as pessoas, às vezes, têm uma visão limitada do yoga. Ou elas pensam que yoga é exercício físico, ou elas pensam que yoga é religião, né? Isso. Então, conta pra gente exatamente o que é o yoga. O yoga, ele é a união de... Justamente, yoga, né, em sânscrito, ele significa união. Ele é a união de várias práticas. Várias práticas. Então, tem desde a concentração mental, respirações, exercícios respiratórios, que são os pranayamas. Tem os asanas, que são os exercícios físicos. Tem a meditação, tem exercícios de purificação. Tem pujas, que são, né, os agradecimentos, as bênçãos, né? Tem de tudo. Tem várias coisinhas, várias práticas. E a união dessas práticas que forma a prática do yoga. Então, tem diversas linhas do yoga, diversas. Tem algumas linhas que são mais devocionais. Sim. Tem algumas linhas que têm práticas religiosas. Tem algumas linhas que são focadas mais no físico. Tem algumas práticas que são mais meditativas. Então, assim, tem para todos os gostos. Para todos. Então, a gente que vai se identificando com aquela prática. Ó, essa serviu para mim. Essa aqui eu tenho o corpo mais preparado, eu posso ir para essa. Essa aqui, eu gosto mais de ficar tranquilinha, meditando. Essa. Né? Só que quando a gente vai entender o yoga é a vida. Então, eu preciso de concentração mental aqui. Aqui, ó. Estou praticando uma prática do yoga, que é a concentração mental. Sim. Foco, atenção. É uma prática do yoga. Quando eu acordo de manhã, antes de levantar da cama, estou praticando yoga, porque eu preciso me alongar, me espreguiçar. A gente acorda tudo torto, né? Do jeito que acordou, levanta. Levanta.
Aí já começa com dor. Já começa aquele dia horroroso. Então, não, eu parei, ontem eu estava comentando isso, né? Que eu me alongo tanto de manhã, eu já estou praticando yoga deitada na cama. Sim. Então, é isso. E esse é o nosso natural, que muitas vezes a gente se desconectou dele, né? Eu fico observando os gatinhos, eu moro com alguns gatos, e eles acordam, assim, antes deles fazerem qualquer coisa, eles dão aquela espreguiçada, né? Então, assim, a natureza, os animais, eles estão conectados com essa necessidade de espreguiçar, de sentir o corpo, e a gente acorda, pula da cama e já começa todo o processo, né? E então, assim, dentro dessas várias linhas de yoga, né, o que o Núcleo Tandava traz pra gente, assim? Conta um pouco do como que é uma aula de yoga, por exemplo, para uma pessoa que nunca foi numa aula de yoga. Como que é a sua aula de yoga, pra gente entender? Tá. A escola que eu fiz o curso e a prática que eu tenho hoje se chama Shivan Yoga, né? Foi criada por mestre Arnaldo de Almeida, ele é lá de Minas Gerais, lá de Ouro Preto. E ele, de uma forma linda, com os aprendizados, as vivências dele, criou essa técnica, essa prática que se chama Shivan Yoga. Então, dentro dessa prática, né, não posso falar pelas outras, eu já fiz também algumas, tal, mas dentro da nossa prática de Shivan Yoga, dentro de 1 hora de aula, nós começamos com uma concentração mental. Na verdade, começa, antes de tudo, pelo sentir do corpo. Então, como que está o meu corpo agora? Então, a gente entra na posição de meditação, né? Então, tem as orientações lá que eu vou passando, que eu tenho que chegar aqui, chegar no meu corpo. E é incômodo, né? Aquela posição de meditação no primeiro momento, manter a coluna ereta, sentar no chão direitinho, ou as pernas alongadas ou pernas cruzadas, né? Então, já vai sentindo ali onde o seu corpo está te chamando a atenção, por aquela primeira postura. Começa ali, a aula começa ali. Tá. Aí a gente fica um tempo numa concentração mental, porque a gente já fez 500 coisas durante o dia, ou mesmo logo de manhã, já acordei, só de sair de casa, tal. Trago essa concentração mental. Depois nós temos os pujas. Os pujas são agradecimentos. A gente emana agradecimentos, prepara a sala, prepara os alunos, cria uma egrégora, né? Um ambiente para aquela prática de yoga. Que aí a gente está mexendo com essa questão energética, espiritual. Em seguida, nós temos os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, que são eles que nos preparam para as práticas dos asanas. Então, eu preciso trazer a minha presença, eu preciso oxigenar meu cérebro, meu corpo. Então, nós temos os exercícios respiratórios. Nossa, você está falando, estou me dando vontade de voltar para a aula. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula incrível, né? Agora eu já estou, digamos assim, discípula da Karine. Maravilhoso o trabalho que ela faz. Você está falando, eu estou assim, ai, que vontade de respirar, né? Maravilhosa. Porque a gente não respira, né? A gente não respira, a gente esquece de respirar, é impressionante. Sim, aí você vai na respiração. Aí, respiração, aí a gente já abre tudo que tem que abrir, porque eu falo que a respiração não pede licença, ela vai lá e vai onde precisa ir. Aí nós temos os asanas, que são os exercícios físicos, que muita gente tem pavor deles, como eu, era uma pessoa que também tinha pavor. Falei, mas eu vou ter que ficar de cabeça para baixo, como que é esse negócio? Não é só isso, né? Também é isso, mas não só isso. Mas aí, cada exercício tem níveis de dificuldade. Então, quem começa hoje, agora, você vai até onde você consegue. Sim, isso é uma coisa que eu queria saber. Qualquer pessoa com qualquer tipo de corpo, por exemplo, uma pessoa que seja mais gordinha, até mesmo obesa, né? Ou uma pessoa que tem algum tipo de limitação, consegue fazer yoga? Qualquer pessoa pode fazer yoga. Eu já tive pessoas de todos os corpos, de todas as idades. Entendi. Eu tenho um aluno hoje de 83 anos, que eu tenho muito orgulho dele. Ai, ele começou a fazer yoga com 80. Ai, então, é muito lindo. Então, é isso. Qualquer pessoa. Tem pessoas que chegam para mim, igual eu falo, eu sempre dou meu exemplo, como eu cheguei no yoga com muitos problemas. Muitos. E eu falo assim, não importa o problema que você tem. Né? Pessoas, então não vou porque eu tenho um problema na cervical. Mas você não vai usar a sua cervical a todo instante. Na verdade, você vai fortalecer o seu corpo para que esse problema da cervical vai se auto-resolvendo. Né? Isso Então, é não quero fazer invertida porque... Mas a aula não é só invertida. Sim. Então, você tem todos os demais exercícios que você pode fazer. Perfeito. Todos. E cada exercício, é isso que eu demorei para entender também. Eu cheguei pelo físico, porque eu tinha dores físicas. Então, eu queria resolver o meu problema físico. Eu não tomava remédio, porque o médico não me dava mais remédio, então eu tinha que fazer o exercício. Só que cada exercício, cada prática, está mexendo em algum aspecto interno. Sim. Mental, emocional, energético, espiritual.
E aí nós vamos falando que nós vamos quebrando bloqueios, vamos quebrando algumas barreiras, a gente vai superando barreiras. Sim. Então, por exemplo, se eu não consigo alongar, eu tenho vários problemas aí, como eu tinha nas articulações, então eu não consigo alongar. Então, talvez eu tenha alguma dificuldade para seguir em frente, de persistência, de autoconfiança. Então, todos os exercícios que a gente vai para frente, que a gente vai alongar, por que eu desisto? Por que eu não sigo? O que está me pegando aqui? Então, conforme a gente vai conseguindo superar isso, então hoje eu chego nos joelhos, consigo colocar minhas mãos nos joelhos. Aí eu vou um pouquinho para a perna, de milímetro em milímetro. Eu estou quebrando barreiras, eu estou superando obstáculos internos, que isso vai refletir na minha vida externa. Nossa, fantástico, isso foi Karine, fantástico. isso. E se, por exemplo, a pessoa tem dificuldade com força ou com equilíbrio, assim, o que seria? Tem várias coisas, né? Força interior mesmo. Nós chamamos de poderes latentes. Todos nós nascemos com poderes latentes. E aí, pela forma como nós somos criados, né? A família, a cultura, a sociedade, esses poderes eles foram sendo apagados. Então a gente não acredita muito na gente, no nosso potencial, né? Se a gente fala assim, tanto que o nosso lema dentro do Shivan Yoga é força, energia e poder. Uau! E o poder a gente acha que é para dominar o outro. Não, é para si mesmo. Para o meu alto, né? Eu tenho que descobrir os meus poderes internos. E aí a gente vai mexendo com a força. E aí a gente acha que não tem. Nós mulheres achamos que a gente não tem que fazer exercício de força. Não tenho força. Não tenho força para superar um obstáculo. Não tenho força para fazer uma escolha. O que eu quero para mim? O que é bom para mim? Isso precisa de poder interno. Então, a gente treina muito isso nessa força. As mulheres têm, assim, muita dificuldade quando vai colocar exercício de força. Já olha assim e fala assim, mas eu não consigo. Vamos lá. Aí o yoga vai lá e dá aquela cutucadinha. Não, você vai conseguindo. Você vai trabalhando com o seu quadril, com os seus braços, com os seus ombros. De repente, sai a postura. Assim. É maravilhoso. E equilíbrio é equilíbrio mesmo interno, equilíbrio interior. Então, a gente tem questões de equilíbrio. E o equilíbrio vem muito do quadril. Né? Tem aí trabalha com chakras, é muito complexo, é muito lindo isso daí, né? O equilíbrio tem o nosso segundo chakra, que está ligado a esse equilíbrio físico e psíquico. Então, onde estão nossos medos, nossas inseguranças? Então, quando a gente tem falta de equilíbrio, os 2 primeiros chakras talvez estejam desalinhados, desarmonizados. Então, eu preciso fincar os meus pés no solo. Uau. Sentir que eu estou aqui presente, aterrar mesmo. E aí essa energia do solo, da Mãe Terra, vai subindo, vai chegando nessa região do quadril. E aí eu consigo quebrar essas inseguranças, essas incertezas, esses medos, pavores, traumas, né? Nós temos muitos traumas registrados no quadril. Sim. Tudo aquilo que falam pra gente, não, você não pode, você não é capaz. Pega quadril. Aí pega equilíbrio. Né? Tá ligado desde os pés, aí vai pelo quadril. E aí vai seguindo toda a nossa coluna. Então, mas começa dessa base. Então, a gente treina bastante. Esse equilíbrio intenso. Então, quer dizer, o yoga, ele manifesta não só as questões corporais, mas principalmente, por isso que você está me falando aí, as questões internas, né? Emocionais. Sim. E aí eu poderia pensar, por exemplo, as pessoas que têm problemas emocionais, Karine, você acha que o yoga pode ajudar? Tipo assim, alguém que está de burnout ou alguém que tem problema de depressão, né? Sei lá, ou até hiperatividade, TDAH. Hoje, cada vez mais, a gente, né, descobre aí essas neurodiversidades. Como é que o yoga lida com isso? Sem dúvida. Inclusive, eu tenho vários alunos que estão passando por essa situação ou se descobriram com algum tipo de diagnóstico, né? E o yoga é extremamente efetivo para todos. Então, no começo, eu acho que pela minha situação, eu atraía mais pessoas com questões físicas. Hoje, já com muitas questões mentais, psíquicas, emocionais. Então, eu tenho uma gama de pessoas que hoje, por exemplo, burnout, até então não existia. A gente não falava até pouquinho tempo atrás. Hoje eu tenho muitos alunos que estão chegando com burnout. Alguns que chegaram comigo, que eles estavam já afastados do trabalho. Sim. Outros que começaram a se fortalecer para conseguir voltar para o trabalho. Sim. Pessoas em depressão. Eu tive burnout. Muita gente tem burnout, né? Na era do digital aí, que a gente fica com um monte de tarefa ao mesmo tempo, além das tarefas do trabalho, rede social, um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo. Eu tive burnout no ano de 2022. Foi bem pesado, né? É complicado. Complicado. Eu acredito que quando eu estava no corporativo, eu também tive burnout.
Mas na época nem se falava, né? Eu saí em 2018 do corporativo, então não se falava sobre isso. Sim. Questões de saúde mental, imagina, era melhor você não falar, porque é aquele medo de ser mandado embora, né? Sim. Então, é assim. Então, muitas pessoas estão assim ainda. Sim. E aí vão acumulando esse estresse, né? Essa angústia, não consegue nem nomear muitas vezes. Nós temos zero autoconhecimento, a maioria de nós. Sim. Então, não consegue falar. E também questões de medo, você tem que sustentar a sua família, você não sabe o que vai acontecer, inseguranças e tal. Então, as pessoas chegam no limite, e quando chegam no limite, hoje estão conseguindo chegar no yoga. E que eu estou achando muito legal, assim, maravilhoso. Os psicólogos, os psiquiatras estão indicando yoga para as pessoas. Oh, que legal. Eu tenho vários alunos que os psicólogos, os psiquiatras falaram assim, ó, junto com o meu tratamento, você precisa ir para o yoga. Mas eu queria ir para o Pilates. Também para o Pilates, mas você tem que ir para o yoga. Por quê? Não desmerecendo nenhum, porque, gente, fazer academia é maravilhoso. A gente precisa fazer musculação, correr, andar. Mas o yoga, o interessante dele é que ele trabalha com todos os corpos. Ele trabalha com o corpo físico, energético, mental, emocional e espiritual. Ele é um combo. Então, é difícil você ter uma prática que trabalha, eu pelo menos desconheço, né? Uma prática que trabalha com todos os corpos. Então, beleza, se você corre, pratique yoga também. Já tive pessoas de corrida que praticavam yoga. Se você faz uma caminhada, se você gosta de nadar, não importa. Sim. Pratica yoga também. Sim. Porque vai trabalhar todos esses outros corpos. E hoje, por essas questões mentais que nós estamos tendo, e os diagnósticos que estão sendo mais precisos, a gente tira até uma angústia, né? Autistas, eu tenho bastante autistas também comigo, que estão se descobrindo depois de adultos. Fantástico o trabalho que o yoga faz. Assim, é fantástico. Porque, inclusive, dá uma base para você compreender o seu diagnóstico. E para você se aceitar, né? Se aceitar, se entender, para você seguir um tratamento. Porque te traz essa... Primeiro, você vai colocar seus pés no chão. Sim. Você vai aterrar. Você vai aquietar sua mente, você vai aquietar suas emoções. Você vai compreender o que está acontecendo ali. E aí você consegue seguir sua vida mais em harmonia. Em alegria. É isso que a gente procura dentro da prática do yoga, né? Sim, que maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo yoga, Kari. Eu comecei a praticar yoga, eu tinha 15 anos, né? Só que era outra fase da vida, enfim, eu fui mãe muito cedo, né? Engravidei aos 17. E sempre pratiquei yoga, eu sou da Bahia, né? Eu praticava na praia e tal, e fiz vários métodos de yoga. Aí depois a gente começa o dia a dia, muitas tarefas, vai deixando o yoga de lado, vai deixando o yoga de lado. Um belo dia eu acordei e falei assim, meu Deus, cadê o meu corpo? Onde eu estou em mim, né? Porque parece que a vida, ela nos está pressionando o tempo inteiro, né? Para a gente estar com muitas atividades e a gente vai se deixando de lado, né? A gente vai se deixando de lado. E aí, quando eu fui para a sua aula, eu falei assim, meu Deus, eu estou de volta em mim, sabe assim? Como é incrível respirar, como é incrível você sentir que seu corpo está vivo, né? E aí você estava falando desse processo. Então, a gente vai, aí passa pelos asanas, né? E aí, depois dos asanas... Aí tem a parte mais incrível, quando eu falo assim, agora deite-se em Shavasana, que é o relaxamento. Né? A gente chega no Yoga Nidra, que é o relaxamento. Que, para mim, sempre foi fantástico, porque eu dormia, eu capotava. E aí, quando eu fiz o curso, eu entendi que não podia dormir. Mas, gente, pode dormir. Pode dormir. Você deixa dormir na sua. Eu deixo dormir, né? Porque entra no relaxamento profundo, né? Profundo. Ali, muitos processos de cura, a gente não gosta de usar muito essa palavra, acontecem. Sim. Ali é onde todos os corpos são integrados. Eu trabalhei com todos os corpos até então. Físico, emocional, energético, espiritual. E ali, no relaxamento, tudo é integrado. Tudo que aconteceu com você durante aquela prática. Então... Sim. Bloqueios foram superados, traumas foram superados, caixinhas vão abrindo, vêm à tona, né? Então, é incrível aquele momento. Por isso que as pessoas acordam e falam assim, nossa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Porque você relaxa mesmo. Sim. Mas não é fácil para todo mundo. Sim. Né? Tem muitas pessoas que me relatam que na hora do relaxamento é onde vem mais tensão. Não consegue apagar, né? Não consegue. Não consegue se conectar, não consegue... mergulhar mesmo dentro de si. Mas entende assim, a pessoa já está dando um passo. Sim. Ela conseguiu ficar ali durante aquele período e muitas coisas aconteceram. Eu falo assim, tenha paciência. Sim. Porque o yoga não é uma coisa que você vai fazer para amanhã. Sim.
É para a vida. É para a vida. Então, a sua vida vai ficando mais leve. E aí você vai Sim. conseguindo relaxar. Maravilhoso. É isso, são muitas etapas, né? Muitas. Primeiro você desperta que o yoga é incrível e que vale a pena você fazer, né? Sim, é legal você dizer que psicólogos, psiquiatras estão indicando, né? Sim. Eu faço aconselhamento espiritual e eu sempre digo para as pessoas, às vezes vocês precisam fazer yoga, né? E como você falou, yoga não tem nada a ver com religião, né? Eu estou sempre dizendo aqui, o nosso canal não é um canal religioso, apesar da gente falar de várias religiões, né? A gente fala de espiritualidade de uma forma geral. Eu tenho a minha prática religiosa. Eu, enquanto prática religiosa, eu tenho a minha experiência, que é umbandista. Mas eu pratico yoga, né? Sim. Porque o yoga é um complemento para tudo. É como você falou, trabalha todos os corpos, né? Uhum. E aí a gente vai nesse desafio de entender que muitas pessoas têm preconceito com yoga. Pensa que yoga é religião, que yoga está conectado com seres, né? Com isso, com aquilo, com movimentos de nova era. Não tem nada disso, né? Não tem nada disso. E também tem um preconceito também de dizer assim, que yoga é uma coisa para elite. Então, eu percebi um movimento no Núcleo Tandava que eu queria muito que você contasse para a gente, né? Como foi esse insight que você teve de dizer assim... Como que as pessoas podem ter acesso ao yoga? Porque, é como você falou, quando você começou a praticar, só tem em São Paulo, 1 vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. 1 vez é não sei quanto, 2 vezes é tanto, 3 vezes é tanto, né? Sim. E você pensou em um movimento diferente. Como é que é isso aí para você no Núcleo? Eu tentei trazer, muito depois de 2000, que aconteceu 2020, esse período nosso aí bem turbulento... Uhum. Qual a necessidade das pessoas? A minha necessidade. Uhum. Comecei lá do básico. Uhum. Qual foi a minha primeira dificuldade quando eu procurei yoga? Uhum. Né? Uhum. Primeiro que é inacessível por valores, em muitos casos. Sim. Tudo bem que o lugar que eu fazia sempre foi muito acessível. Né? Uhum. Nessa nossa escola, a ideia é yoga para todos mesmo. Sim. Era inacessível para muitas pessoas em termos de valor. Uhum. E também a disponibilidade de tempo. A gente vive numa grande cidade. A gente não está numa cidadezinha pequenininha, que você tem seu tempo certinho, que você não pega trânsito. Não, a nossa realidade é outra. Sim. Né? Nós temos todas as nossas tarefas do dia e é uma loucura. Tem dia que você acha que você está ok, de repente acontece um monte de coisa e você não está ok. Né? Sua agenda, você perdeu ela. Quando a gente voltou... E aí eu percebi como que a gente estava bem afetado com isso. E aí eu li um livro, que eu não vou lembrar o nome do livro, maravilhoso, e que me deu um chacoalhão, falou assim, quebra todos os paradigmas que o mercado faz. Sim. Assim, não esquenta a cabeça com o que o mercado faz. O que seu coração pede para fazer. Meu coração falou assim, beleza, eu vou ter um único plano, um único valor, acessível para todo mundo. Isso. E aí a pessoa pode ir fazer quantas aulas ela quiser por semana. Porque ela pode ir hoje, ela vai. Se ela puder amanhã, ela vai. Então ela vai escolher. Se ela quiser fazer todos os dias, igual era a minha necessidade... Sim. Vai ter todos os dias. E eu tenho alunos que fazem 3, 4 vezes na semana. Né? Então, ficou acessível para todos. Maravilhoso. Em termos de valor, em termos de tempo. Eu acho que o tempo hoje, Sim. ele é tão precioso para a gente. Então, assim, a gente fala assim, consegui escapar agora, posso ir? Pode. Maravilhoso. Falei, vou colocar um mezanino daqui a pouco, assim, Nossa, né? Isso é maravilhoso. Não, definitivamente, assim, para mim foi o que encaixou, sabe? Porque a gente não tem, muitas vezes, condição de ajustar a agenda. Eu tenho que priorizar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer não para o cliente, como é que a gente lida, né? Mas se tem ali uma grade de possibilidades, eu achei isso fantástico, libertador demais, né? Você pratica também no Núcleo meditações, né? Como é que é essa prática da meditação? O que seria a meditação? Como é que é esse trabalho? Antes também, logo que eu comecei, acho que em 2017, comecei com essas práticas. O que aconteceu? Muitas pessoas não chegavam no yoga. Né? Eu falei assim, meu Deus, mas por que é tão fantástico, tão incrível? Aí as pessoas só queriam o pedacinho que é a meditação, que é o final da nossa aula. Então, depois do Yoga Nidra, do relaxamento, tem aquele instantezinho de meditação. Então, o que é no final uma aula de yoga? É um preparo para a meditação. Sua mente está quieta, o corpo está quieto, nanã. Você fica lá um instante e medita. Sim. Né? Que é cessar as ondas mentais. Cessar essa loucura de pensamentos. É isso. Né? No simples do negócio é isso. E aí as pessoas não queriam. Não, muito difícil, muito difícil. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E aí, com a primeira turma, eu falei... meu irmão também estava nessa vibe de meditar e tal. Falei, vamos criar um curso para ensinar as pessoas a meditar com as nossas experiências, com tudo que eu vivi, com...
Ah, beleza, né? Então, na época eu tinha um pouquinho de receio de ir sozinha ainda, que eu achava um projeto muito audacioso, né? Nossa, como eu vou ensinar as pessoas a meditar? E aí eu criei o curso de meditação para iniciantes. Ele me ajudou na primeira turma e daí por diante eu segui. Que justamente eu ensino passo a passo como você começa a meditar. Desde o primeiro instante que você senta até você ficar quietinha lá e criar essa rotina, né, de meditação. Porque a meditação é uma faxinona mental. Eu escovo os dentes, eu tomo banho, troco de roupa e eu preciso limpar a minha cabeça. Nossa, isso é maravilhoso. Preciso. E não é uma coisa que eu faço só uma vez por semana. Só quando eu preciso. Na verdade, é diário, né? É uma prática diária. E aí eu criei esse curso para poder fazer com que as pessoas entendessem isso e praticassem isso, porque eu tenho que praticar desde o corpo, entender meu corpo, minhas emoções, meus sentimentos, minha mente, e aí se tornar para a vida. Foi aí que surgiu esse curso de meditação. A partir dele, surgiram temporadas de meditação. Aí eu tenho sessões de meditação, tenho 2 vezes na semana hoje no núcleo, de 30 minutos, mas todos eles... O que eu busco fazer para a meditação é pegar a pessoa na mão e falar assim, vamos lá, sentar, e você vai aprender a meditar para você ter autonomia na sua meditação. Porque tem que ser uma coisa sua. Você vai sentar em qualquer lugar. Aqui eu posso sentar e meditar. Posso estar caminhando, meditando. Posso estar dirigindo, meditando. Posso estar numa reunião e meditando. Sim. Presente. É trazer presença. Parar com esse monte de pensamentos intrusos, sentimentos intrusos, que eles massacram aquele meu poder interno. Incrível. Eles que me trazem segurança, eles que me trazem esses conflitos de relacionamentos, né? As pessoas não se entendem. Estou falando você está entendendo C, D, né? Então, a meditação é incrível. E é um pedacinho do yoga. Então, um não anula o outro. Né? Então, por exemplo, todos os dias eu acordo e eu tenho um ritual de 1h30, né? Eu falo, não, Que 1h30 todos Conta aí os pra dias gente. me preparo. Porque eu sou a pessoa mais insuportável quando eu acordo. É sério, me conte Ninguém me suporta, nem a minha cachorrinha chega perto, ela já entendeu que a Karine, quando acorda, não é a melhor Precisa de um tempo para chegar no mundo. Precisa de um tempo para voltar. Hoje eu desmaio, não tenho mais problemas de insônia. Sim. Mas o meu corpo, até pela minha atividade hoje, eu preciso de 1h30 para me reequilibrar. Então eu acordo, vou lá, me aplico um reiki, que é outra coisa que eu sou apaixonada, né? Então faço uma auto-aplicação de reiki, pratico a meditação, pratico gratidão, pratico mantralizações, pratico yoga. Aí eu vou para o mundo. Aí eu vou tomar meu café da manhã, aí eu vou falar com a minha família. Olha que então legal. eu montei uma rotina, eu não esperei a minha vida se adequar a isso. Eu me adequei à minha rotina. Então, minha casa acorda às 6 horas da manhã, 6 e pouco, eu acordo 1h30 antes, 1 hora. Sério? Então, eu faço uma continha, né? Em média, 5 horas da manhã, estou acordada. Todos os dias? Você consegue essa disciplina? Volto para minha família às 6h30 da manhã. Olha que legal. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, assim, eu me preparo para o meu dia. Eu me preparo para estar aqui. Eu me preparo principalmente para mim, né? Para minha família, para o mundo, para a vida. Então, eu preciso me preparar para isso. Todos os dias eu tenho lixo para limpar. Uma coisa absurda, assim. Todos os dias. Que incrível. Todos os dias. E se eu não faço, bom, eu nem sei. Sei lá quantos anos eu tô... Eu não sei viver sem isso, né? Se eu tenho um vício hoje, é esse o vício, né? De estar comigo, não importa a situação. Tive situações dificílimas. E mesmo nesses dias muito difíceis, eu estava lá meditando. Que a gente fala assim, mas está muito difícil, eu não vou dar conta. Dá. Dá. É aí que a gente tem força para poder superar isso. Eu falo para todo mundo, não busca isso. Você pode buscar quando você está mal. Pode ser que esse presente chegou quando você não está legal. Mas se você tem esse ouro na mão, não usa só quando você precisa, usa antes. Para que quando você precisar, você tenha forças para poder usar isso. Para saber acessar, né? Para saber acessar. Nossa, maravilhoso isso, porque você falou, né? A gente escova o dente todo dia, a gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, mas a gente acha que meditar é um luxo. A gente acha que respirar é um luxo. Imagina se eu tenho tempo para respirar. Né? A gente até fala assim, não tenho tempo nem para respirar. Né? Aí, interessante que quando eu tive burnout, em 2022, aí eu fui para terapia, né? Para tudo, não estou conseguindo dar conta. Assim. Eu cheguei no nível, Karine, que a minha mente, eu olhava para o computador, as letrinhas caíam e eu não conseguia ler.
Sabe assim, parecendo que eu estava sem visão, ficava tudo turvo, eu não conseguia ler. Aí eu liguei para a psicóloga, marquei uma sessão e tal. Aí ela disse assim, eu vou te dar uma missão muito importante que vai curar o seu burnout. Eu falei, oba, agora quero o remedinho, né? Me dá um remedinho que é mais rápido. E aí ela disse assim para mim, amanhã você só tem uma tarefa. Você vai passar o dia inteiro fazendo uma única tarefa. Tudo bem, o que é ela? Respirar. Eu, Ela falou, você vai parar tudo. E você só vai respirar. Eu quero você por 7 semanas só respirando. Você não tem direito a ler um livro, você não tem direito a abrir um computador, você não tem direito a ligar para ninguém. Só respire. Olha isso, né? A cura do burnout. Então, assim, a gente pensa que é luxo respirar, né? A gente pensa que é luxo meditar. Então, muito interessante você trazer essa visão da faxina mental. Todos os dias a gente tem que tirar o lixo, senão apodrece, a gente tem que jogar na porta da rua. E o nosso lixo interno, o que a gente faz com ele? Então, quando a gente pratica meditação, ele vai naturalmente indo embora. Você joga ele fora, ou você recicla aquilo. Eu falo que a gente começa a abrir umas caixinhas. Tem caixinhas que você vai mexer e fala assim, não é a hora de mexer agora. Beleza, eu fecho e coloco no lugar. Então, ela fala assim, beleza, agora eu vou começar, igual limpar armário. Isso aqui eu consigo doar, isso aqui eu simplesmente rasgo, jogo fora, queimo. Isso aqui dá para reciclar, dá para ter um outro olhar nesse assunto. Então, é isso que a gente faz todos os dias. E, às vezes, que aconteceu comigo bem recentemente, eu preciso de ajuda. Sim. Então, eu precisei procurar, né, uma terapia, porque eu cheguei pelo corpo. Então, fui lá, trabalhei meu corpo, já não tenho dores, mas eu tenho questões que o yoga começou a apresentar para mim. Olha, isso aqui você precisa cuidar. Você tem essa situação, você tem esse problema, você não consegue superar isso. E aí, eu fui para a psicanálise. Consegui colocar a fala, consegui concatenar os pensamentos, conseguir o que eu sinto em relação a isso. Isso aqui me incomoda agora, isso aqui até então não me incomodava, mas isso é um atraso de vida. E aí eu consegui colocar a fala, aí a gente precisa de ajuda. Então é muito interessante isso. Tem pessoas que não precisam, que tá tudo bem, né? Mas chegou um ponto que no meu caso, por exemplo, eu precisei. Então abandona o yoga, não serviu para nada? Pelo amor de Deus, serve sem yoga, pra tudo. Se o yoga tudo. Se não fosse o yoga, você não teria chegado a essa conclusão, né? Porque às vezes a gente precisa de uma ajuda corporal para tirar alguma coisa de dentro também, para revolver, né? Porque as dores, os traumas, eles estão muito fortemente conectados ao nosso corpo, né? Sim. As nossas dores, os nossos pontos os gatilhos, né? Da massagem lá que a gente fica com aqueles nódulos absurdos, né? De tensão. Então, assim, nosso corpo está absorvendo o tempo inteiro essas tensões, né? Sim. Então, o yoga vai trazendo à tona e podendo conectar, né? Sim. E pensar exatamente nessa interseccionalidade, né? Eu acho que a vida, a espiritualidade, a gente está no caminho da cura, no caminho do processo interno de autodescoberta. É um combo, como você falou, né? Sim. É um conjunto de coisas. A gente não está aqui para dizer assim, eu sou só mente, eu sou só corpo, eu sou só espírito, né? Sim. Tem que ter tempo para todas as coisas, né? E o yoga dá essa possibilidade, né? E essa questão da psicanálise, você tem lá no núcleo também atendimentos dessa ordem, assim, de psicologia? Como é que é? Sim, sim. A gente trabalha, né? Mente, corpo e espírito. E aí nós temos, né? Hoje eu tenho parceria com vários terapeutas. Então, desde massoterapia, nós temos psicanalistas, nós temos psicólogos também como parceiros, nós temos acupuntura, barras de axis, nós temos várias terapias integrativas. Legal. E que aí é esse combo. Então, assim, o cliente chega e fala assim, eu estou com essa situação. Então, às vezes não é só o yoga, igual para mim. Eu preciso de um combo, eu preciso de acupuntura, Sim. eu preciso de massagem, eu preciso da psicanálise, eu preciso do yoga, eu preciso da meditação. Não é uma coisa só, alimentação, né? Sim. A gente trabalha bastante com a questão do Ayurveda. Então, assim, é um combo de coisas para que me ajude, para que eu entre num processo de autoconhecimento. Você cuida muito dessa questão da alimentação? Cuido bastante da alimentação. Cuida, né? Cuido, ela é toda magrinha, ela tem um corpinho assim, toda... Mas não é por questões de saúde, porque eu tenho várias questões e o que eu vou descobrir também é um processo de autoconhecimento, né? O que esse alimento causa em mim e não causa, né? O que é legal, o que não é. Então, também entrei no vegetarianismo por causa do yoga.
Você é vegetariana? Sou ovo-lacto-vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana, legal. Eu também. Então... E para mim fez um sentido. Sim. Fez um sentido. Mas para todo mundo fazer sentido, não tem que fazer sentido. Claro. A minha família não é. Então, eu tenho que cozinhar pra galera a carninha deles lá, né? Sim. Por mais que eu fale, tá, mas beleza. Eu tenho que respeitar o tempo de cada um. Cada um tem seu processo interno, né? Foi o meu tempo. tempo. Isso é importante. Foi o meu tempo e maravilhoso. Né? Então, cada um no seu tempo. E isso também yoga me traz, assim, cada vez mais. É o meu processo. Eu preciso entender o tempo de cada um, que não é uma coisa simples. Sim. Então, em primeiro lugar, quando eu estou ali, tudo aquilo é para mim. Aí, dentro do meu melhor, eu vou contribuir com as pessoas. Então, isso que é apaixonante. Por isso que virou minha vida. Sim. Então, isso faz bem para mim, aí vai para fora, vai fazer bem para alguém. E essa é a grande troca que eu tenho com o universo, é lindo. Maravilhoso. Uma coisa que eu gostei muito da sua aula é que você faz, de fato, a aula, né? Sim. Porque tem professores de yoga que mostram como é a posição, levanta e fica rodando pela sala. E é assim, assado. Você não, você está lá fazendo, né? Sim. Então, assim, é de fato a sua vida transformada a partir de uma experiência, né? Sim. E a gente se inspira para transformar também. E uma coisa que eu acho legal é a gente entender que sozinho não vai. Né? Não vai, eu falo, eu pratico yoga desde os 15 anos. Pratico, vírgula, né? Assim, de caju em caju, como a gente fala na Bahia. De vez em quando você vai lá e faz. É diferente de você ter um espaço, né, que te abraça, um espaço que te empodera, um espaço que te dá uma condição para que você possa fazer isso, né? E por falar em espaço que nos dá condição, eu quero agradecer mais uma vez a Ti Filmes, né, que tem esse espaço incrível aqui em São Caetano para a gente gravar o nosso podcast, né? Porque, claro, que se a gente tem uma estrutura bacana, com um bom áudio, uma boa imagem, né, com equipe técnica maravilhosa, a gente tem a possibilidade de entregar para vocês um material muito legal. Então, gratidão aí a todo o time da Ti Filmes, né, ao Giancarlo e a todo o time. Gratidão. Sigam eles também aí para conhecer como você pode fazer um podcast incrível, né? Então, assim, e você tem hoje esse espaço, né, que é o Núcleo Tandava, que fica aqui em São Caetano, né? Sim. Então, pode falar aí como é que as pessoas podem te encontrar. E daqui a pouquinho a gente vai já chegar ao final, que eu quero que você conte para nós aí um pouquinho mais, mas fala um pouco, vocês têm site, rede social, como é que as pessoas podem encontrar vocês? Sim, nós temos site www.nucleotandava.com. Então, lá tem todos os nossos serviços, a nossa agenda, sempre está acontecendo alguma coisa diferente lá no núcleo. Aí você consegue visualizar quando tem as aulas de yoga. As aulas de yoga são presenciais e também tem online. Ah, tem online também? Tem online. Tem online tanto ao vivo quanto gravadas as aulas. Porque tem gente, já tive alunos da Alemanha, de Portugal e da Itália. Então, não consegue fazer no nosso timing aqui, então consegue fazer no outro. E outra, nossa realidade também, né? Sim. Às vezes não consegue naquele horário, então eu tenho alunos que fazem em outro horário. Entendi. Então, tem as aulas gravadas, que é a minha aula ali com todo mundo, e aí consegue acompanhar. Então, consegue lá fazer os agendamentos lá pelo site, ou me chamar pelo WhatsApp lá pelo site, lá os nossos serviços todos. Também faço serviços em empresas, né? Eu vou em empresas, eu já dei aula de yoga, meditação, palestras, levamos massagens. Então, é uma gama de serviços muito legal que a gente pode oferecer para qualquer tipo de evento, qualquer atividade. Legal, e vocês estão no Instagram também? No Instagram como Núcleo Tandava. Núcleo Tandava, muito legal. E falando dessa coisa de se deslocar para viver a experiência, vocês fazem retiro também? Como é que é isso? Fazemos retiros também. Conte um pouquinho para mim, como é que funcionam esses retiros espirituais? Porque o retiro também nasceu dos alunos chegarem no final da aula e querer saber mais sobre yoga. Que é isso? Que história é essa? Quero vivenciar mais, quero mais. Falei assim, nossa, então final de semana, imagina, a gente no final de semana inteiro, de sexta a domingo, e a gente vivenciar isso, ter tempo para falar sobre essas partes todas que eu falei, né? O relaxamento, os asanas, tal, o que é cada um e vivenciar cada um. Sim. Então, aí eu promovo esses retiros de yoga, que é justamente para... E não importa se você nunca praticou yoga. Já tive pessoas que foram que nem sabiam o que era. Não precisa ser nenhum profissional, pratica há anos, não. Nunca praticou meditação? Não. Nunca praticou yoga? Não. Mas eu quero ir. Beleza, perfeito. Entendi. É isso. Você vai saber o que é o yoga, né? Um pedacinho do yoga.
E ali nós vamos ter algumas práticas para todas as pessoas. Então, é por isso que nós temos os retiros. E também uma necessidade nossa de sair daqui um pouco. Menina, desconectar. Olha, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sou baiana. E a primeira vez que eu vi o engarrafamento para ir pro litoral, eu falei, gente, esse povo é louco. Como que a pessoa fica 8 horas numa baixada descendo para ir pra praia? Que coisa insana. Agora que eu tô há 10 anos em São Paulo, eu tô começando a entender. Tem dias que eu falo assim, ó, eu vou pegar 10 horas de trânsito que seja, mas eu preciso sair da loucura, né? É muito incrível isso. A necessidade da gente ficar out, né? Parar um pouco. Então, o retiro proporciona isso. Sim, sim. Nós ficamos um final de semana e parece que a gente passou mais de uma semana lá. Né? A gente volta com outra energia, com outra cabeça, com outro tudo. Outro tudo. E onde que acontece? No interior de São Paulo? Os últimos que nós tivemos foi em Mariporã. O próximo vai ser em Cotia. É tudo pertinho, assim. Certo. Coisa de 1 hora aqui de São Paulo, de São Caetano, né? Entendi. Mas São Paulo é um lugar próximo. Também para não dificultar a vida, né, das pessoas o melhor possível. Entendi. Então, aqui sempre próximo aqui da gente. Maravilhoso. Espero ter espaço na agenda aí, a qualquer momento, para estar com vocês. Então, a gente está quase chegando ao final. Eu queria, Karine, agradecer imensamente a você, né, a oportunidade de estar aqui conosco, de compartilhar a sua história, que é incrível, que é muito inspiradora. Eu acho que você é uma pessoa que transparece e inspira aquilo que se propõe a fazer, né? A gente tem até um ditado que diz assim, cuidado com os professores de natação que não sabem nadar, né? Porque tem muita gente por aí que aprende, né? Faz curso na internet, sai por aí dizendo, e a gente olha para você e a gente percebe, eu me inspirei assim de primeira quando eu descobri que existia o Núcleo Tândava aqui, né? Ninguém me apresentou a Karine, né? Isso é uma coisa interessante, assim. Eu simplesmente fiquei procurando yoga aqui em São Caetano, descobri o seu núcleo e achei incrível, assim, a sua apresentação e tudo. Fui na sua aula e percebi que você exala aquilo que você diz, né? Você é a vida, o que a gente chama do avatar transformado, né? Você, de fato, a sua vida foi transformada pelo yoga e você é a prova real da mudança que isso causa na vida das pessoas. Então, eu gostaria que você deixasse aí um conselho final, né? Se você tivesse a oportunidade de ser ouvida aí por todas as rádios e TVs do mundo, né? O que você poderia deixar de conselho, sobretudo para os jovens que estão aí perdidos, muitas vezes sem buscar o autoconhecimento, ou mesmo para aquela pessoa mais idosa que acha que a vida já acabou, né? Como você falou que tem um senhorzinho lá de 80 e poucos anos que faz yoga para você. Deixa para a gente aí uma mensagem final de yoga. Para mim, assim, é muito bonito e tem muitas histórias minhas e que é muito forte para mim, que o yoga trouxe. Não desista. Nunca desista. Continua seguindo, continua tentando, de milímetro em milímetro. Força, energia e poder. Você tem isso dentro de você. Então, continua. Tem até, né, aquele continue a nadar. Continua. Mais um pouco. Não desista. Quando você acha que vai desistir, não. Você pode ir mais 1 milímetro. Continua. Mais uma respiração. Mais um inspirar e mais um expirar. E a vida se transforma. Maravilha. Para mim é isso. Podemos encerrar com uma meditaçãozinha aqui? Agora eu fiquei assim, quando você falou respirar, eu fiquei, eu quero respirar, Nossa, eu quero. Com certeza. Podemos encerrar com meditação, gratidão, Obrigada. muita gratidão. Obrigada. Por essa presença de luz aqui no nosso canal, né? E vamos experimentar aqui na prática como seria uma meditaçãozinha com um prazer, você. Pode ser? Com certeza, pode. Então, vamos lá. Então, vou sempre pedindo para que encontre uma posição confortável, mas no yoga não é tão confortável, né? A gente tem que sempre manter a coluna ereta. Então, se tem uma cadeirinha, procura uma cadeira assim bem retinha. Procure assentar da metade da cadeira para frente, os pés bem apoiados ao solo, descruzados de preferência. Solta os seus braços, as suas mãos, seus ombros. Se ficar confortável, fecha os olhos. Se não, pode manter os olhos abertos, tá bem? E aí, no primeiro momento, vai chegando no seu corpo, bem devagar, sem pressa. Vai tomando consciência dos seus pés, dos seus joelhos, do seu quadril. Solta os seus ombros. Perceba seu pescoço. Solta os seus dentes. Solta a sua língua.
Solta os seus olhos. E comece a se conectar com a sua respiração. Apenas percebendo o ar entrando e o ar saindo das suas narinas, sem precisar alterar o seu ritmo respiratório. Só tome consciência do ar que entra e do ar que sai das suas narinas. Ar entrando, ar saindo. Ar entrando, ar saindo. E esse movimento natural, único, do seu jeitinho, ele tem sempre um movimento de expansão e de contração, que talvez você consiga perceber a partir do movimento do seu tórax. Quando você inspira, o seu tórax expande. Quando você expira, o seu tórax contrai. Inspire e expanda. Expire e contraia. Inspire e expanda. Expire e contraia. E mesmo que você tenha um ou outro pensamento te rondando, volta para a sua respiração. Volta para esse movimento de expansão e contração. E naturalmente, o seu pensamento vai embora. E com essa consciência, com essa presença, aos poucos, volte a movimentar os seus pés, as suas mãos, a sua cabeça. E no seu tempo, gentilmente, pode abrir os olhos. Gratidão imensa, querida. Obrigada. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Gratidão a vocês que estão aqui conosco no podcast da Tribo de Luz. Eu sou Carol Bandeira e espero que, se tudo isso fez sentido para você, dá um joinha, se inscreve aqui no canal e multiplica o bem, compartilha com aquelas pessoas que precisam conhecer um pouquinho do yoga e vivenciar um pouquinho dessa meditação maravilhosa. Um beijo no seu coração, até a próxima edição. Gratidão, Karine, até breve. Tchau, tchau. Até breve lá no estúdio, que eu vou para lá fazer yoga com você. Obrigada. Obrigada. Um beijo grande.